Oi, gente boa de Deus. Olha só, eu já falei aqui em Mateus 15, relacionei aos contextos, a questão da contaminação, da purificação. Tratei do assunto com mais especificidade em Marcos, no capítulo 7. Vimos a relação entre o contexto antecedente de Marcos 7 sobre a contaminação, purificação, o que entra pela boca, o que sai pela boca, o que contamina, o que não contamina. Aí eu mostrei a relação, o vínculo consequencial com a história da mulher cirofenícia, tratamos do assunto, saímos dela no mesmo ambiente e aonde Jesus curou a muitos coletivamente, e aí chega alguém e pede para que o assunto dele seja especificamente tratado por Jesus numa perspectiva particular. E era um indivíduo surdo e gago, sobre o que eu falei 1h15 inteira a respeito desse tema, desse assunto. Pois bem, até que nós chegamos na cura do homem, no Efatá, de Jesus, abre-te. Quando ele bota os dedos nos ouvidos do homem, toca a sua saliva na língua do homem, olha para os céus, respira e diz: abre-te, Efatá, abre-te. E de repente o homem passa a ouvir tudo nitidamente e a falar desembaraçadamente. E aí nós encerramos naquele dia com as aplicações pertinentes ao dia, e eu disse que no dia seguinte eu iria continuar falando sobre o aspecto vinculado à timidez, tomando esse elemento, esse aspecto, essa narrativa, esse episódio da surdez e da gagueira e do Efatá apenas como metáfora estendida para uma aplicação vinculada a uma questão cujo percentual não é enorme na sociedade humana, mas também não é pequeno. De gente que tem, primeiro, problemas enormes de comunicação por causa da timidez. Isso aí é grande. A estatística dos problemas de comunicação por causa da timidez é enorme. E as perdas, o se dar mal na vida por causa da timidez é muito grande. Mas eu tinha partido, inclusive, de um exemplo com a minha gagueira, que eu falei um pouco como eu tinha sido gago. Não entrei nos detalhes de como foi que eu particularmente fui desenvolvendo um modo de perceber a minha gagueira, tratar dela a ponto que hoje em dia, quando eu digo que eu fui gago, tem gente que ri e gargalha, não acredita, mas os que cresceram comigo sabem disso. Mas no dia de ontem eu já me concentrei completamente na questão da timidez. E aí fiz uma pergunta em seu nome. Embora muita gente pergunte aqui, mas eu fiz em seu nome, em nome de todos os que perguntaram aqui em algum lugar, qual a relação da Bíblia com a timidez. Aí eu vim contando histórias de manifestações de timidez desde o Velho Testamento. Está tudo aí no YouTube, na aula de ontem, na conversa de ontem, no Mateus e Marcos do dia de ontem. E me estendi tanto que eu não consegui entrar num aspecto que tinha sido a minha promessa original, que era falar de cura para a timidez, de como a gente pode reagir a isso. Mas antes de entrar propriamente no tema, que foi a minha promessa final no dia de ontem, eu quero dizer o seguinte: qualquer que seja a natureza da gente nessa vida, a gente precisa equilibrá-la ou reequilibrá-la. Ninguém nasce, exceto aquele que é o Filho do Homem absoluto, que é Jesus, mas ninguém nasce com tudo equilibrado na vida. Uma pessoa como eu, que nasceu com uma tendência extrovertida e livre, brincalhona,
que até a gagueira foi atropelada pela minha avidez de vida e de felicidade, por isso para mim foi infinitamente mais fácil. Eu tive, no entanto, e durante aqueles primeiros 10 anos de muito jejum, jejum dia sim, dia não, jejum os fins de semana inteiros, de muita oração, quando de atleta que treinava, jogava o dia inteiro, ou então só pensava em meninas e namoro, ou em motos e em distrações, quando eu me converti e a vida mudou e foi uma metamorfose poderosa, que os que assistiram viram e com ela se chocaram. Pois bem, os primeiros 10 anos não só foram de leitura dioturna, que era quase a leitura de um livro por dia, ou a cada dia e meio um livro, e pesquisas e aculturamentos dos mais variados, mas mão na massa. Eu separava o dia inteiro com hora para tudo, e mão na massa para os hospitais, para os doentes, para os aflitos, para os angustiados, para os endemoninhados, para os que sofriam de transtornos mentais, para os hippies que viviam na minha casa e à volta de mim, o povo de todos os grupos sociais com os quais eu me relacionava e me relacionei a vida inteira, mas aquele período de jejuns e orações foi mostrando que havia uma quantidade muito grande de coisas em mim que precisavam ser moderadas. Quando eu fui aprendendo no Evangelho com Jesus que Deus não nos dera espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação, eu comecei a tentar praticar o poder de Deus com amor. Porque eu via à minha volta aqueles que davam ênfase no poder de Deus, mas que não davam ênfase no amor, se transformavam em caterpillas, em pessoas brutas, chocantes, de uma extroversão insuportável, gente sem moderação. Então, eu queria todo o poder de Deus em mim. O poder do Espírito Santo, o poder do Dunamis, o poder da graça persuasiva, o poder miraculoso. Como diz Paulo, as credenciais apostólicas de sinais, prodígios e maravilhas. Tanto quanto queria o poder da sabedoria, o poder do discernimento, o poder da compreensão, o poder da ciência. Eu queria, mas eu sabia que essas coisas, sem o caráter do amor, preste atenção, eu sabia que o poder sem o caráter do amor adoece. E o amor é que torna o poder saudável. Mesmo o poder espiritual considerado mais divinamente doado, se não for operado na plataforma do amor, adoece a alma. E a manifestação disso tem que ser feita com moderação. Lembre-se, a gente está falando e eu vou falar de timidez. Guarde isso. Pois bem, aí eu comecei a fazer em mim o processo reverso do que, em geral, é o que acontece com o tímido. O tímido vai ter que fazer musculatura, exercício e treino de comunicação, de extroversão, vai ter que aprender um monte de coisas que eu vou falar daqui a pouco para começar a se manifestar, a se comunicar, a participar, para não se deixar aleijar, socialmente nos diversos vínculos, possibilidades, oportunidades e chances que a existência dá para quem, com senso de propriedade, participa de cada coisa conforme a hora, a ocasião, o momento, a demanda apropriada e a convicção pacificada no coração. São condições sine qua non para que eu me expresse, eu participe, eu contribua.
Então, comigo, que não sofria de timidez, era o oposto, eu tive foi que começar a botar rédeas em mim. Diferentemente do tímido, que você tem que provocá-lo a ir adiante. Em mim era a provocação que eu mesmo estabeleci para mim próprio, o autocontrole, o domínio de mim mesmo, tinha a ver com podendo falar muito mais, falar menos, podendo opinar infinitamente mais, opinar menos, sabendo muita coisa que eu poderia dizer, dizer menos, reduzir a multidão dos pensamentos que vinham à minha mente num brainstorming infinito a um foco mais simplificado e se dirigisse de maneira mais específica à questão tópica, ao que era importante àquela hora. E eu fui fazendo esse exercício, não só nos primeiros 10 anos, eu faço até o dia de hoje, porque eu não deixei de ser uma pessoa com capacidade extroversa. Eu não me sinto intimidado em lugar nenhum. Eu não me sinto tímido em lugar nenhum. Eu não me sinto envergonhado na presença de assembleia nenhuma. Você pode me botar na assembleia dos prêmios Nobel de todas as ciências que eu vou falar com a mesma naturalidade, desenvoltura, espontaneidade, leveza, humor e franqueza com a qual eu me comunico agora. Seja qual seja o ambiente, acadêmico ou não, pode, como eu já tive experiências as mais diversas no meio dos bandidos mais perigosos, eu mudei alguma coisa para me comunicar com eles? Absolutamente nada. Tudo é espontâneo, tudo é natural, Deus me fez assim. Então, para mim, o processo foi de puxar a rédea, de dizer convém ou não convém. Eu não vou falar nada idiótico ou absurdo, mas a pergunta não é se essa comunicação é lícita. A pergunta agora é se essa comunicação me convém. Por exemplo, há cerca de 20 anos, eu gravei 2 vídeos que foram propostos por terceiros, não por mim. Foi, eu acho que o Pipa, o Heraldo Rocha e o Jonatas, que convidaram o Carlos Breguentin para me entrevistar numa sequência de vídeos que eles queriam fazer, chamado de Caio Conta Tudo. E eu estava vindo de turbilhões inatravessáveis de agonia. Furacão Milton era brincadeira do ponto de vista existencial, psicológico e espiritual do ambiente de tufão maligno de onde eu estava vindo. E o meu coração estava eriçado, exacerbado. E eu dei aquelas 2 entrevistas, eu não propus nenhuma pergunta, o Bragantino estava lá com lista de 2 ou 3 folhas de papel, virando e me perguntando o que eles tinham elaborado. Eu só sou uma pessoa franca. E me perguntaram e eu respondi. E respondi com tanta franqueza, com tanta certeza, com tanta veemência, e depois o meu amigo querido e amado, o entrevistador, o Brega, um tempo depois veio falar comigo que achava que eu tinha dito demais. Eu falei, cara, vocês elaboraram as perguntas, fizeram as perguntas, propuseram tudo, eu respondi, vocês me conhecem há décadas, vocês estavam esperando que eu virasse o quê? O rei da maciota, da vaselina? Eu não sou assim. Mas aí eu fiquei tão chateado com a história inteira, porque não era uma proposta minha, e correu para todo lado, foi um bafafá totalmente desnecessário. Algumas das perguntas, eu, como na maioria das vezes, tudo que eu gravo, o que eu estou dizendo aqui para você, eu não assisto depois, eu não me vejo. Eu tenho muita dificuldade de me assistir, eu solto e pronto. Mas naquela ocasião eu resolvi ver tudo, dos 2 vídeos. E sabe o que eu fiz?
eu mandei tirar do ar. Se você encontrar isso por aí hoje, é porque teve gente que baixou, gravou, republicou, e aí é um trabalho de Sísifo. Você tira hoje, volta amanhã, tira hoje, volta amanhã. Mas eu, no que me disse respeito, pedi a todo mundo, ou dos que trabalharam oficialmente no projeto, para retirarem do ar, e da parte que me disse respeito, eu retirei tudo do ar. Porque não era meu desejo, e eu, na minha maneira de ver, falei mais do que era necessário. Era uma desnecessidade absoluta, aquele tal de Caio conta tudo. O que, para mim, voltou a ser uma referência pedagógica. E eu passei a ter muito cuidado, mais ainda, porque eu fui todo desarmado. O Heraldo tinha trabalhado comigo desde o dia que ele se converteu para frente, ele ficou comigo. O Jonatas era um amigo já de muito tempo, o Brega já desde 1983, 84. O Pipa era um amigo mais novo, mas em quem eu tinha aprendido a colocar confiança, eu gostei do jeito dele, então eu fui todo desarmado. E respondi de maneira desarmada e extrapolei. E por que eu extrapolei? Pela falta de qualquer que fosse a natureza de timidez, eu mandei retirar do ar. Mandei e retirado está. Fique sabendo disso. Se você vir isso, foram outros onde já não dá mais para a gente pegar, é internet. Botou, por mais que no seu canal oficial você retire, frequentemente isso vai continuar vazando por aí afora. Mas não é minha vontade. E eu aprendi uma lição muito forte naquela ocasião, dizendo não. Pode ser o melhor amigo, os melhores companheiros, seja o que for, me perguntarem, o critério é meu. Se eu quero ou eu não quero responder. Tem a ver com se eu vou saber lidar e viver com as consequências ou não. Isso é no caso do extroverso, que vive um outro problema, que é esse de conter o que pode dizer, porque não tem medo de dizer, não tem problema de comunicar, não tem dificuldade de se expressar e justamente por isso pode ir além do que precisa ir. Isto dito, vamos chegar ao nosso tema agora, que é a antítese disso. É a timidez, que é o oposto. Você podia ir mais, mas não vai. Você podia dizer mais, mas não diz. Você podia contribuir mais, mas não contribui. Você sabe mais, mas não informa. Você teria reparos a fazer utilíssimos, mas não entrega o que você poderia entregar de contribuição. Você poderia trazer como observação lúcida uma quantidade enorme de coisas que mudariam cenários, que melhorariam construções, que trariam edificações e, indubitavelmente, melhoramentos mais do que razoáveis ao todo do que cerca você. Mas o tímido não faz. E porque ele não faz, ele acaba sendo esquecido, preterido, deixado de fora de todas as listas. Quando se pensa em contribuição, em gente que pode contribuir, ele está fora. Não se o chama para um brainstorming, para uma reunião de tempestade de ideias, onde todo mundo joga tudo e a gente faz uma síntese para ver o que é bom, passando na peneira para ver o que fica. Ele está sempre fora, ela está sempre fora. E é um aleijão. É equivalente a ser surdo e a ser gago. Tomando agora o que na realidade no Evangelho não é metáfora, é fato, mas agora pegando isso como metáfora, aplicando ao elemento da inibição cognitiva que a gente chama de timidez,
e que não tem nada a ver com covardia, conforme eu expliquei ontem, e é outra história, mas é altamente alejante. Aí você pergunta, de onde é que isso veio em mim? Bom, em primeiro lugar, na vida de muita gente, isso tem a ver com cultura familiar. Por exemplo, no interior da minha terra, no Amazonas, pessoas falarem pouco ou quase nada é cultura. Você entra na casa de um caboclo, você não vê ninguém falando alto, nem as crianças, ninguém. É algo de uma etiqueta vitoriana. Na casa de um caboclo na beira do rio. Tudo é meio sussurrado, é falado baixinho, não há necessidade para grito. Conclusão, às vezes uma pessoa criada naquele lugar é transportada para a vida urbana, ou para a faculdade, ou para a escola, para outro ambiente, onde ela tem que se adaptar. Tem gente que se adapta, mas tem outros que passam anos para conseguirem romper o invólucro cultural e começarem a botar a cabeça para fora daquela bolha e iniciarem um processo contributivo de manifestação não intimidada do que sabem, pensam, veem, raciocinam, refletem e carregam e têm a entregar e a contribuir. O elemento cultural tem que ser entendido e avaliado. É para você subitamente não vir a cobrar de você aquilo que já viaja na memória celular da sua família, da sua cultura mais íntima, intrínseca e entranhada há muito tempo. E que se você percebe isso, e percebe que agora num outro dado momento da sua vida começa a lhe atrapalhar, tem que haver um exercício. E é um processo de exercício, é a palavra. De dizer, não, eu não gostaria, eu não falaria, em outras circunstâncias eu ficaria calado, se fosse lá em casa seria assim, mas aqui não é a minha casa. Aqui eu fui posto para ter também o que dizer, pensamentos a expressar, contribuições a trazer. Eu fico nervoso? Fico. Eu tremo todo? Sim. Eu me sinto até gago para me expressar? É verdade. Tenho medo de ser julgado? Sem dúvida. Mas eu vou fazer isso. Eu preciso fazer isso. Então, em primeiro lugar, leve em consideração o elemento cultural, porque ele não é suspenso do dia para a noite. E a gente precisa lidar com ele com toda a reverência, com carinho, cuidado, respeito, mas acrescentando dia a dia um ponto, um passo, um treino a mais. É como ver quem vai para uma academia e não consegue no início não levantar os braços, fazendo ali pilates. Aí depois bota um pequeno peso, não muito pesado, mas o suficiente para começar. Aí vai acrescentando, vai acrescentando. Chega a um ponto, tempos depois, no exercício, em que você já nem nota mais, você já está pegando pesos muito maiores e significativos do que o que você jamais imaginou que carregaria, mas é exercício. Um segundo aspecto vinculado à timidez tem a ver com a natureza psicológica da pessoa. Às vezes, numa família de pessoas medianamente comunicativas, existe um altamente extroverso, outspoken, falante, e os outros medianamente comunicativos. E há um que é aquele de quem as coisas só são tiradas com fórceps. E a gente fica querendo imaginar por que tem um extroverso, a média é razoável, e tem um mudo, gago, parado, incomunicável. Tem razões variadas, tanto razões de natureza intrínseca, que não tem nada a ver com a cultura
ou com o ambiente, ou com quem quer que seja à volta, mas tem a ver com a natureza da constituição daquele indivíduo. Tem um aspecto constitutivo do ser, da alma, do desenvolvimento, viaja por dentro de aspectos variados que envolve toda a sabedoria da pedagogia infantil, da fonoaudiologia, da neurologia, dos processos fisioterapêuticos, do engatinhamento, do andar, ou de um susto traumático quando começou a andar, ou de uma gargalhada coletiva diante de uma tolice numa idade tenra, que a gente imaginou que a pessoa não tinha nem percebido, a pessoinha pequenininha, mas para ela aquilo foi uma invasão sensorial que ela acolheu como uma negatividade de censura a qual ela se impõe, sem nem saber por quê, mas segue e continua muito tempo. Às vezes só numa terapia é que isso vai ser deslindado com a devida paciência, com a devida volta meticulosamente carinhosa aos passados mais primevos e mais remotos dos nossos eventuais traumas humanos, os mais diversos. Outras vezes não. Outras vezes isso começa em casa. É justamente aquele irmão extroverso e que grita, fala, pula, grita, se expressa, não deixa ninguém falar, abafa todo mundo, e que toda vez que você, que é eventualmente o mais novo, ou alguém com menos primogenitura psicológica no âmbito da família do que aquele outro que é o extrovertido, e que é quem dá o cascudo na sua cabeça, ou que diz, cala a boca, seu bobo, e por mais sábio e sensato que você seja, às vezes ele faz isso até de ciúme, faz isso de insegurança, faz isso porque já percebeu que você enxerga mais, sabe mais, vê mais, divisa mais, penetra mais, pervade mais em conhecimento, em sensatez, em sabedoria, em compreensão, do que ele, que tem facilidade de falar. Mas toda vez que ouve um pouquinho, você vê que você atingiu dimensões de percepção que ele não é capaz de atingir, aí, conclusão, ele acachapa você. Ele esmaga, ele não deixa você falar, e você acredita que aquilo é burrice sua, que você não tem o direito de fala, não tem direito à voz, não tem que abrir a boca mesmo. Você leva isso para o coração como uma crença contra você própria, contra você mesmo, e aquilo se instala, e vai virando infância, vai virando puberdade, vai virando espinha na cara, vai virando adolescência, vai virando juventude, aí vai criando problemas variados para você nos diversos âmbitos da vida, e você vai sempre se culpando, e tanto mais quanto você se culpe, ou tanto mais quanto você diga, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre tímido, numa espécie de anti-Gabriela, que assumiu as vestes de uma timidez que não se expõe jamais, e aí se atrofia na vida. São elementos básicos. Então, você tem um aspecto cultural, você tem um aspecto das dinâmicas intrínsecas do seu ser, que tem que ser entendidas, tem um aspecto traumático, que às vezes tem a ver, como eu já falei, com a infância mais tenra, ou às vezes tem os choques e os embates familiares de um ente acachapante, ou teria, por exemplo, um aspecto que teria deixado o meu pai uma pessoa intimidada ou envergonhada. Primeiro, porque ele nasceu e com 1 ano de idade teve paralisia infantil, e dali foram, naquele tempo não havia praticamente medicina, não havia nem compreensão do que era a poliomielite.
Não havia nada naquele tempo no Alto Rio Purus, no interior do Amazonas, no início do século XX, nada. E aí pensaram que ele estava com febre, meu avô, que era um homem culto, estava viajando, não teria permitido aquele tratamento precipitado, mas deram a ele uma injeção e que atingiu ainda, para piorar tudo, o nervo ciático e matou a perna do meu pai. Então o meu pai, até 8 anos de idade, se arrastou pelo chão. Quem depois viu o homem que ele se tornou, não pode nem conceber essa história. Porque o meu avô o criou para não deixá-lo ser tímido em momento algum da vida. Então, com 2 anos de idade, ele não era tímido, nem com 3, nem com 4, nem quando morreu com 81 ele era. Um cara resoluto, definido e tudo, mas teve experiências traumáticas. Para qualquer um teria sido. Ele poderia ter tido muito problema com as mulheres, porque ele andava de muleta. Isso dele aqui, a compleição dele, da cintura para cima, era bonita, bem desenhada. Ele era uma pessoa que fazia todo tipo de atividade com os braços. Se ele pusesse uma mão num galho, ele ia até o olhinho da árvore, igual um chimpanzé, botava as pernas para trás da cabeça e andava pelo chão com as mãos, levantava peso, nadava, andava a cavalo, remava dias, era um homem forte, sarado, morreu forte, sarado. Mas ele diz que muitas vezes, quando ele ia voltando da escola com a muletinha dele e do outro lado com os livros pendurados, e andava a pé 4 quilômetros, 5 até chegar em casa, do Colégio Dom Bosco até o Alto de Nazaré, em Manaus, às vezes ele passava naquelas janelas de casas antigas, onde a janela está em alinhamento com a calçada, e aquele monte de meninas ficavam olhando da janela. E algumas diziam, ai, que coisa linda esse menino, pena que tem muleta. E ele olhava, ouvia, não dizia nada, até que um dia ele ia passando, ele já aí com os seus 14 anos, com os braços fortes e com um rostinho bonito, super inteligente, absolutamente um gênio. E não é porque era o meu pai, porque todo mundo que o conheceu sabe que ele era um gênio. E aí ele ia passando e tinha aquelas meninas bonitas na janela. E uma delas falou assim, ai meu Deus, que garoto lindo, bonito. Olha só, elogiou o braço, peitoral, tórax, rostinho, tudo. Lindo. Pena que é aleijado igual um caranguejo. Tem muita gente que se ouvisse um negócio desse não olhava nem para cima. Mas ele olhou e viu que eram as meninas lindas, gostosas, saborosas como meninas. E ele, que não tinha timidez nenhuma, apesar daquela muleta, olhou para cima e falou, mas é uma pena que você não saiba, minha querida, como um caranguejo bem feito é gostoso, que você come até lamber e chupar os dedos, de tão gostoso que um caranguejo é. Aí elas caíram na risada, dando razão a ele. Ele deu um adeuzinho, passou batido, como na faculdade de Direito, que ninguém batia a nota dele, não bateu até o dia de hoje, porque durante os 6 anos, em todas as matérias, ele tirou 10 em tudo. Então até hoje ninguém alcançou a nota dele. E ele já está morto desde 2007. E já tem décadas, daqui a pouco vai fazer um século que ninguém bate a nota dele na Faculdade de Direito do Amazonas. Mas a inveja era muito grande, porque o aleijado falava, o aleijado se expressava, o aleijado não tinha medo de opinar com ninguém, nem coisa alguma, o aleijado era o preferido de todos os professores, o aleijado ajudava todos os amigos a solucionarem os problemas, o aleijado fazia mais barra do que todo mundo, com um braço só, com outro braço, as paralelas,
fazia Cristo, fazia isso, virava ao contrário para lá e para cá, o aleijado ia para o gol com a muleta e pegava a bola, se jogava para o lado, se jogava para o outro, não se poupava de nada, não se encolhia para coisa alguma, então tinha muita gente com inveja do aleijado. E quem hoje, até hoje, ainda está lá o prédio da Faculdade de Direito do Amazonas, vai lá até hoje, vê que a faculdade antiga, que é praticamente um monumento português, até o dia de hoje, aquela obra europeia que está lá, é uma escada de dezenas de degraus, altíssimo. Prédio alto e a rua correndo embaixo na direção do Rio Negro. É quase lá no cais do Porto. E ele ia descer a escada com a muleta dele, não tinha corrimão. A escadaria era larga e funda, íngreme, lotado de meninos e meninas, jovens, todo mundo, a elite da cidade. E a inveja no coração de muita gente. Quando ele botou o primeiro pé para descer a escada, com a tranquilidade com a qual ele descia e fazia tudo com muita consciência da possibilidade de um escorregão, de uma queda, e ele fazia tudo para que isso não acontecesse com ele de maneira distraída. Toda vez que ele pulava para lá ou para cá, era de caso pensado, era com lucidez. Veio alguém por trás, covarde, que nunca teve coragem de se apresentar, e o empurrou no meio da multidão. E ele veio rolando aquelas dezenas de degraus, com os livros de direito enormes, e a muleta batendo pá, 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 até embaixo. Ninguém gargalhou, porque todo mundo o respeitava tanto, e ficou aquele silêncio. Ele só olhou para cima, olhou nos olhos de todo mundo, olho por olho, até imaginou quem poderia ser o covarde, frouxo, que tivesse feito aquilo, mas falou, não vou dar trela. Pegou os livros, botou nas costas a muleta, levantou-se e foi embora andando. A resposta dele era a capacidade dele, era a competência dele, era a vida dele. Tanto é que 2, 3 anos depois de formado, no 4º ano, a banca advocacional dele em Manaus já era a mais rentável do estado. Era a resposta que ele dava. Agora, a maioria das pessoas, numa situação dessa, iria ficar profundamente intimidada. Como eu já vi algumas pessoas muito, muito inteligentes e tímidas, e que foram forçadas, por exemplo, num determinado caso que me veio à mente agora, de fazer uma palestra, e fez uma palestra maravilhosa com 13 anos de idade. Deu um banho de cultura na escola inteira, um desenvolvimento dessa pessoa, de uma cultura para além do tempo, do espaço, sabia tudo, uma memória prodigiosa, linda na sua sabedoria, pessoa da minha mais visceral intimidade. E fez aquela palestra que deixou os professores da escola inteira, no Liceu Nilo Peçanha, perplexos, aplaudindo, mas deixou as classes todas com inveja, com ciúme. E aí, conclusão, aonde ela passava, começavam a chamá-la de CDF, que naquele tempo significava cu de ferro, e designava as pessoas que viviam sentadas estudando, eram as CDFs, quando a expressão era falada de maneira branda. Mas, de outra feita, eles gritavam nos corredores, ei, cu de ferro! E ela foi ficando tão complexada, que depois não queria mais nem sair de casa. E eu sofri de ver como uma situação daquela pode ter gerado uma alteração psicossocial tão profunda numa pessoa tão brilhante, tão incomparável, tão extraordinária, tão incomum. Mas gerou, produziu, agravou, aprofundou uma timidez enorme.
que decorreu de um trauma que brutalizou o ser sensível à alminha dela. E aí as razões para a timidez são diversas. E é bom a gente ficar curado disso, é bom. Não faz bem cultivar a timidez. Você veja, eu conheci o Chico Buarque de Holanda como um cara que mal conseguia abrir a boca no Festival da Canção. Era calado, tímido. Durante muito tempo ele se negava até a fazer shows públicos, ou quando falava ele ficava sempre com o bracinho para trás, sempre com posição de encolhimento, diferente do Caetano, que sempre foi outspoken, ou um Gilberto Gil, ele era para dentro. Mas ele próprio, depois de um tempo, disse que ele teve que passar a ter que encarar aquela timidez, do contrário, aquilo estava acabando com ele, com as oportunidades dele, com as chances dele. Precisa ser enfrentado, até para jogar bola. Uma coisa é um jogador de futebol profissional com desenvoltura de fala, de expressão, de encaramento. Eu sou o algoz dos preconceituosos, frase do Vini Júnior. E outro é aquele indivíduo que sofre tudo aquilo calado, introjetando, que até atrapalha a craqueza dele, a habilidade dele, a maestria dele, o bruxismo futebolístico dele, porque é tímido demais. Atrapalha tudo. É por isso que Paulo insiste com Timóteo e diz: fala, abre a boca. Como é que a gente começa isso? A gente começa a se curar disso tomando consciência desse fato. Tomando consciência desse fato e não dando razão a nós. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Não dando razão a você. Não se dê razão na sua timidez, porque do contrário você vai se sepultar junto. Você abre a cova, deita e você mesmo puxa a terra para cima da sepultura da sua própria timidez. A primeira coisa é identificar e não dar razão a si mesmo em relação a isso. A segunda coisa, saiba que mais do que tudo é um exercício que começa com respiração e imaginação. Aí eu já estou começando a falar da minha experiência pessoal com o lidar com a minha gagueira e com a gagueira de muitos outros que eu ajudei a desengaguejarem-se no curso da vida, da existência. E a primeira coisa que eu disse a todos eles, e estou repetindo a você, não se dê razão. Você pode vencer isso. Não dê isso como fato consumado. Isso pode ser tratado. Isso tem causas variadas, como hoje eu já expus aqui, algumas das principais, e tem várias outras, porque as matizes são muitas dessas causalidades. Eu apenas apresentei as 6 ou 7 mais contundentemente aparentes, dentro das quais a maioria se identifica. Não dê razão a si mesmo, e aí vem um exercício de respiração juntamente com imaginação. Respiração para quê? Eu, por exemplo, comecei a ver qual era a natureza da minha gagueira. Comecei a estudar a minha gagueira. E vi que ela era diferente da de outros. Mas vi que tanto a minha como a dos outros, muito mais gagos do que eu, tudo passava pela respiração. Porque uma das coisas que a gagueira causa é nervosismo no gago. E quando o gago fica nervoso, ele para de respirar. Ele para, ele... É como quem leva um susto. Você, quando leva um susto, não respira, você para. Você estanca o fluxo respiratório. E o gago faz a mesma coisa. E aí é que a gagueira gosta. É quando você não oxigena o cérebro, e não é só uma questão de oxigenação cerebral, também. Mas
cortando o fluxo da oxigenação cerebral pela falta de respiração, você exacerba aquele ato, aquela parada, exacerba o volume da timidez dentro de você. E mais do que isso, aquele susto com o travar da gagueira e com aquilo, com como aquilo pode ser visto, interpretado e que tipo de reação você pode obter por causa daquela constatação de outros a seu respeito, gera um medo, um pânico extraordinário, e esse pânico agrava profundamente o estado da gagueira. Então, essa foi a segunda coisa que eu compreendi. Eu preciso respirar. Quando eu estiver começando uma frase, eu sinta que eu vou engatar na sílaba, é melhor parar e respirar. Vai demorar 1 segundo, 1 segundo e meio. E qual é o problema de parar uma palavra 1 segundo, 1 segundo e meio? E respirar. E uma vez que você respire, você acalma a mente, acalma o cérebro. Você, de uma certa forma, desmobiliza aquela contração neural, aquela aflição que acontece em átimo de tempo no seu cérebro. É menos que algo mensurável. A respiração é quase que uma eternidade para aquilo ali. E aí vem o segundo aspecto, junto com a respiração, que no meu caso particular, foi a imaginação. Era me imaginar completando a frase, a palavra inteira. Então, primeiro, não dando razão à gagueira, eu posso vencê-la. Segundo, a respiração, como exercício essencial para a oxigenação, para a desmobilização do nervosismo, para o refazimento da construção verbal dentro de você. E aí, por incrível que pareça, a leitura do Salmo 139 me ajudou demais. Porque eu decorei, até o dia de hoje, ele está dentro de mim como quem respira. Quando diz, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Eu falei, essa viagem, essa palavra, para chegar na minha língua, faz uma viagem enorme, imensa. E é durante essa viagem, antes dela chegar na minha língua, que a cura vai se operar e eu vou ajudar a ser o meu próprio cirurgião oral, na minha pacificação, oxigenação e projeção imaginária. Aí eu me imaginava completando tudo. E me imaginava na sequência fluida, porque não me faltavam pensamentos. O meu pensamento era tão rápido que frequentemente eu notava que a minha gagueira acontecia porque eu não conseguia acompanhar a velocidade dos meus próprios pensamentos. As minhas palavras eram lentas para a velocidade do meu próprio pensamento. Essa foi uma quarta coisa que eu adicionei. Não dar razão à gagueira, saber da importância da respiração nesse processo, entender pela imaginação a viagem inteira que aquilo fazia até se transformar em palavra na minha língua. E aí vinha essa quarta dimensão desse processo, que era a constatação de que, eventualmente, eu tinha que aprender a tornar o meu pensamento um pouco mais vagaroso, a botar rédeas no meu pensar. Porque, diferentemente de muita gente que arranca pensamentos de algum lugar, não sabe nem o que falar, aí porque não sabe, repete a mesma frase até vir outro pensamento. O meu problema era o oposto.
É que eu ainda estava falando aqui, eu já estava lá na frente. E isso ajudou a causar, desde a infância, a minha gagueira. Então, compreender esse processo neural, que não foi cientificamente compreendido por mim, mas intuitivamente percebido por mim na autoavaliação, no autoexame, na autorreflexão, no enxergar-me a mim mesmo, e o exercício, e o exercício, e o exercício. Calma, não precisa apressar o pensamento, ele é teu, ele está dentro de ti, ele não vai te abandonar, você não vai perdê-lo. Vá falando e chamando para mais próximo de uma concomitância com a tua fala. Faça isso, eu estou falando do meu caso, mas que pode ter aplicação prática para a vida de muitas outras pessoas, ou até para gente na sua casa que sofre da mesma coisa, ou amigos seus, para quem você possa enviar até de maneira avulsa essa conversa de hoje, ou a de ontem e de hoje, porque serão úteis, absolutamente úteis e terapêuticas para muita gente. Aí veio um quinto passo, eu estou falando em relação a mim o tempo todo. Eu fiz uma amizade com um missionário americano, que, como eu disse ontem, uma das coisas mais difíceis é quando você é gago, aprender uma segunda língua, porque se você começa a se curar da gagueira na língua mater, na língua original, na língua com a qual você nasceu, quando você vai aprender uma segunda língua já adulto, volta tudo, é como recomeçar tudo outra vez, só que pioradamente, porque na cabeça do adulto o sentido de censura e de ridículo é exacerbado. O que não acontece com crianças, acontece com o adulto. Essa exacerbação crítica, essa autocensura emudecedora, paralisante. E aí eu conheci esse amigo, o reverendo Frank Arnold, lá em Manaus, bem mais velho do que eu, mas ficamos intimíssimos. Ele já partiu para o Senhor, mas nós fomos muito amigos, eu o amei profundamente e sei que ele a mim. Com muito carinho, ele demonstrou isso de todos os modos possíveis, mas ele era gago, especialmente falando português. Ele disse, olha, no inglês eu já fui muito gago, mas eu consegui encontrar as minhas soluções. E aí eu fui explicando as minhas para ele. Ele falou, foi mais ou menos parecido com isso que você está dizendo, que eu fui entendendo. Eu tive que procurar ajuda médica, essas coisas, mas fico feliz que você esteja fazendo essa viagem pessoal de autocompreensão, porque no fim, o que vão te dizer é mais ou menos isso aí mesmo. Mas agora aqui, falando português, eu tenho tido que fazer essa lista. Ele me mostrou uma listinha que ele tinha de palavras em português, onde ele separava as sílabas nas quais ele gaguejava mais. Aí eu falei, que dica legal, reverendo Frank Arnold, que legal. E eu falei, eu já notei quando eu vejo o senhor pregar, e eu o convidava de 2 em 2 meses para pregar na reunião que eu dirigia para centenas de jovens, e ele tinha uma mensagem adequada aos jovens, muito legal, era um cara lúcido, engenheiro metalúrgico, atual. Estou falando de 51 anos atrás, ele já era um cara bem na frente do tempo dele. E aí eu falei, eu já notei, e quando o senhor vai, o senhor para, e o senhor dá uma respirada. Ele falou, eu às vezes fico tentando ver se eu consigo recuperar a sílaba para falar. Aí eu fui para casa pensando e comecei a mapear na minha mente as palavras que eu gaguejava. Por exemplo, a palavra coração. Eu sempre gaguejava quando eu falava coração, eu falava coração. Se eu ficasse um pouquinho aflito para falar mais rápido, alongava mais ainda o corocó.
E se eu me acalmasse imediatamente e eu quisesse falar a palavra coração e não tinha substituto, não tinha como arranjar um outro substantivo para colocar no lugar, tinha que ser coração mesmo, eu dizia no meu coração. Ninguém notava, mas eu sabia. Quer ver outra palavra fundamental? Jesus. Eu tinha um problema com o JE. Jesus. E como eu sabia, e Jesus era o que estava na minha boca o tempo todo, superabundava o tempo todo, foi a primeira palavra para a qual eu busquei e encontrei cura, foi o nome Jesus. Para não ficar Jesus. Então eu dizia em nome de Jesus. E fui encontrando as minhas trucagens de respiração e de imaginação. Aí logo eu percebi uma coisa que era óbvia, que cantando nenhum gago gagueja. Nenhum gago gagueja. Você pode pegar o maior gago, coloque-o para cantar, ele vai cantar desenvoltamente. Por quê? Por causa do espaçamento das palavras, da respiração, das interdições melódicas, das pausas, de tudo isso. Por causa da desaflição da comunicação. Cantando não se gagueja. E aí eu falei, eu vou aplicar esse mesmo princípio do canto. Quando eu estiver numa disparada galopante, eu vou transformar a minha fluência em eloquência. Então eu comecei a pregar numa fluência desembestada. Hoje eu falo lento, eu sou um velho. Quanto mais velho você vai ficando, mais lento você vai falando. Mas quando eu era jovem, era um disparar só. Eu falei, eu falo com extrema fluência, mas eu não falo com eloquência. O que é eloquência? É quando você faz as paradas. É quando você cria os hiatos. É quando você faz as interposições de lacunas retóricas. Que é onde você toma o ar. Que é onde você imagina a sequência. É na eloquência. Então, a minha fluência começou a ganhar eloquência. E com a eloquência, houve uma harmonização em que gradativamente nem os mais íntimos já percebiam qualquer que fosse o traço de gagueira. Por exemplo, para falar gagueira, eu gaguejaria sempre, eu ia dizer gagueira. Aí eu comecei a não mais gaguejar quando eu falava gagueira, ou gaguejar. Mas até o dia de hoje, enquanto eu estou falando com você, eu continuo aplicando o mesmo princípio quando eu uso essa sílaba ou essa palavra, só que ela se transformou numa redundância parasimpática dentro de mim, já virou algo automático. Mas tudo isso é possível de ser vencido. Mas é processo. Assim como esse homem aqui, que foi tratado processualmente.